seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo. E aí? Bem também. Já posso Cê- introduzir o tema? Pode, tem a ver com um outro micropapo que a gente gravou, né? Você falou que ia Tem. conversar mais sobre isso. Isso. A secretária que anotou e está trazendo esse tema agora. Então vamos Primeiro, lá, eu qual quero é? a introdução, que é o seguinte: financeiramente, eu já falei muitas vezes do quanto é importante a gente cuidar da precificação do nosso negócio. Porque tudo que a gente vende tem um preço mínimo para não ter prejuízo e causar Sim. aí até uma possível falência do nosso negócio pensando a longo prazo. Só que a gente também sabe que preço envolve estratégias de marketing. E aí Sim. entra a seguinte pergunta: o preço seleciona os nossos clientes, os tipos de clientes que a gente gostaria de atender? Qual que é a relação entre uma coisa e outra? Ó, na minha visão, seleciona bem, seleciona bastante, assim. É claro que não é, eu acho que a gente, nesse aspecto, a gente vai falar de preço, mas na verdade a gente está falando de valor, né? No sentido de pode ser que a gente fale no preço mais alto, mas Uhum. aquele tipo de produto, experiência, serviço, qualquer coisa nesse sentido, ele tente passar um valor maior do que os outros que eventualmente são mais baratos, vamos dizer assim. Então, se a gente pegar, por exemplo, o mercado de luxo, né, eles trabalham muito com essa questão de preço, de valorização. Isso faz com que, por exemplo, talvez você seja, como você é mulher, você tenha um pouco mais de conhecimento do que eu a respeito disso. Mas a gente pega algumas marcas, sei lá, uma bolsa custa 10 mil reais. Qual seria o motivo de uma bolsa custar 10 mil reais e uma outra, sei lá, 200 reais no shopping? Não sei se a gente analisar produto por produto, claro que pode ter diferença, mas será que a diferença é tão grande assim? Que Então, justifique o preço, né? que justifique isso. Então, assim, muitas vezes isso é feito para que algumas peças, algumas roupas, algumas marcas, alguns determinados produtos, alguns serviços, eles sejam selecionados para um determinado tipo de público que pode pagar mais. Eu não acho que isso a gente pode entrar numa questão meio moral, assim, sabe? Se isso seria válido ou não, porque você, de certa forma, você está excluindo uma gigantesca parte da sociedade por conta dessas questões. Mas a pessoa que usa aquela bolsa de 10 mil reais, por exemplo, ela sabe que aquela bolsa custa 10 mil reais e as pessoas em torno dela sabem disso. Eu não ligaria para isso, entendeu? Só que aquelas pessoas valorizam essas questões. Então, assim, aquela bolsa, na verdade, não custa 10 mil reais por conta do material dela. Custa 10 mil reais por conta do símbolo que ela, né? O Pelo que ela status também, significa, né? O o status status, que aquilo vai entendeu? trazer. Exatamente. Então, assim, o preço das coisas, eles selecionam, é claro que selecionam. Uma praia, sei lá, uma cidade no litoral onde tem alguma praia que só vai gente de alta classe. Já Provavelmente os pensei em uma aqui, ó. Já me veio já uma na cabeça. Então, provavelmente os preços nesses lugares é muito mais alto e talvez essa galera não se importe de pagar isso, porque eles têm dinheiro para pagar e sabem que dali para baixo, vamos dizer assim, não vai ter um público que eles imaginam que seja inferior, entende? Então, o preço ele é sim um fator que vai determinar que tipo de produto, que tipo de cliente aquele produto, aquela marca vai ter, além do que dependendo do produto ou serviço que você vende, se você vender ele muito barato, mesmo que isso não traga prejuízo para você, de repente você pode falar assim, não, eu dou minha consultoria, eu cobro o valor X, tá? Nossa, mas a fulana de tal cobra, talvez pelo mesmo trabalho, vamos dizer assim, né, entre aspas, do que você, ela cobra 10 vezes mais. Isso pode causar até um certo, assim, uma certa dúvida na cabeça de quem vai contratar, porque assim, mas poxa, se ela cobra tão barato assim, será que o serviço dela é bom? A pergunta talvez poderia ter sido inversa, né? Por que que uma cobra X e a outra cobra 10x? Será que, nossa, você Vale está tudo cobrando isso? demais? Exatamente.
mas isso na cabeça das pessoas, e nem é algo assim que você pense com, sabe, com razão, você automaticamente desmerece um determinado produto ou serviço porque ele está custando muito mais barato, porque a ancoragem que você tem é que aquilo é um pouco mais caro. Né? Então, de repente, vamos supor assim, um médico, normalmente, hoje em dia, você vai no médico pagar uma consulta particular, você não paga, sei lá, menos do que R$ 300. Se um médico chega lá e fala assim, e no convênio eles devem ganhar 10 vezes menos do que isso para atender. Só que se um médico chegar e cobrar R$ 50 a consulta, a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas todo mundo cobra R$ 300, por que esse médico está cobrando 50? Será que ele é tão bom assim? Então são coisas que, às vezes, você nem precisa necessariamente cobrar aquele valor para você ter lucro ou para ter o lucro que você quer. Mas se você ficar muito fora do que normalmente as pessoas naquele mercado ali estão cobrando, você pode ser entendido como uma pessoa que produz ou que presta um serviço inferior aos outros, o que nem sempre é verdade. Uhum. Uhum. Então, na verdade, assim, o preço que a gente cobra define a imagem que a gente pode estar passando do Sim, nosso negócio para os possíveis exatamente. clientes, ou para quem a gente gostaria que fosse o cliente. Não, sim, com certeza. Por exemplo, você pega assim, imóveis de alto luxo, de alto padrão, desculpa, de alto padrão. O corretor, normalmente, se um corretor chegar lá com um carro normal, vamos dizer assim, um carro popular, um carro que custa, sei lá, R$ 40.000 hoje em dia, R$ 50.000, Que o carro aquilo, popular já não é mais tão popular assim, né? Que o preço já exatamente, tá, né? exatamente. Mas para aquele público pode ser uma mensagem errada, vamos dizer assim, sabe? Tipo, que está fora daquele padrão que as pessoas esperam. Então, aí que acontece? O cara acaba cobrando uma comissão maior, por quê? Porque ele precisa ter um carro do nível do cliente que vai comprar aquela casa de luxo que custa 1, 2, 3 milhões, ele precisa se vestir lá com. Às vezes o cara nem curte, mas ele tem que meter um terno lá, vestir uma roupa, ter um símbolo no braço ali, um relógio que vale R$ 5.000, ele precisa de um sapato X, ou a mulher, sei lá, pode ser homem, pode ser mulher. Então isso acaba encarecendo muitas coisas, porque os símbolos que são usados eles automaticamente vão encarecer aquele produto ou serviço e, enfim, vai acabar custando mais, entendeu? Então, são coisas até assim relativamente sutis, sabe? A gente não consegue perceber muito. A gente É sabe meio que que existe, inconsciente, né? Porque exatamente, a gente sabe que existe, como que nem você ia falar, mas a gente não pensa nisso no dia a dia. A gente simplesmente vai lá e age, e cogita, e interpreta, e etc. exatamente. Principalmente com relação ao que já veio pronto para nós, assim, né? A gente já tem uma ideia meio que pré-concebida daquilo ali, o tal do preconceito mesmo. Então, você olha para aquela situação e você fala, nossa, esse fulano aqui não tem cara dessa profissão. Mas assim, talvez é porque ele não se veste igual todo mundo, talvez é porque ele não tem o carro que todo mundo tem. E assim, às vezes pode ser só uma escolha do cara, ele se dá super bem ali tendo um carro cara, que atende às necessidades dele, um carro confortável, mas ele não precisa ter um carro de R$ 300.000 para ele falar que ele é alguma coisa. Mas isso acaba interferindo, sabe? O marketing trabalha muito com isso, com essa percepção que as pessoas têm das coisas. Então, muitas vezes você precisa pagar barato num determinado produto, em outros você precisa pagar caro porque você acha que está comprando qualidade, nem sempre é verdade. Muitas vezes sim, muitas vezes não, né? Depende muito, mas são coisas que são colocadas na cabeça da gente que a gente toma essas decisões na hora de comprar ali, na hora de passar o cartão ou não, mas a gente nem percebe isso, então já está meio que colocado na nossa cabeça. É, por isso que eu acho que trazendo aí um pouquinho para o aspecto financeiro, duas coisas. Primeiro, quanto a gente precisa ter mais consciência dos nossos gastos, porque a gente começa a perceber que muitas vezes a gente faz algumas coisas porque os outros fazem e não porque necessariamente a gente quer fazer. E o segundo ponto é para empreendedores que estão começando a não querer seguir este ritmo, né, Sim, de status e tudo mais, só que o cara não tá lucrando para isso ainda. Então, também exatamente. o quanto o início do nosso negócio
também não tem que estar linkado ao que a gente consegue, ao que a gente pode no começo, e não o que a gente considera que é ideal. Porque senão a Sim, chance de você se endividar no início do seu negócio, querendo trazer essa imagem, que, como a gente já disse, é importante, mas assim, tão importante quanto isso é você não se endividar logo no começo. Porque se você se é. endividar logo no começo, esquece, sua empresa desmorona, né? Então Uhum. não importa. Acho que é aquela ideia assim de você precisa entender que o início do negócio nem sempre é o perfeito, nem sempre é o que você gostaria. E sim é o que você Exatamente. pode, é o que você consegue e tudo mais. Faz sentido? Não, é isso mesmo. E assim, dependendo do ramo de atuação da pessoa, ela acaba ficando meio que num beco sem saída, sabe? Porque você necessariamente precisaria investir em algo que é muito mais da imagem do que do próprio negócio, né? Então aí você deixa de investir talvez num sistema que vai te auxiliar a ser mais rápido no seu trabalho, mas para atender o cliente ele só entende que você é capaz se você pode não ter nada, você pode fazer a contabilidade lá num papel de pão assim. Só que isso não vai aparecer para ele. O que vai aparecer é a imagem que você vai mostrar lá no dia do atendimento, o dia que for lá falar com ele, sei lá, o seu escritório, uns negócios assim. Então acaba sendo bem complexo isso, porque você não pode levar tanto isso em consideração, mas ao mesmo tempo, se Não você pode não seguir desconsiderar. esses, exatamente, se você não seguir essas coisinhas pequenas que as pessoas percebem, você também pode ser meio que deixado de lado, mesmo que tenha uma baita de uma capacidade, mesmo que você seja muito bom que as outras pessoas, mas não vão ver valor naquilo porque você não ostenta um determinado símbolo que aquela profissão, aquela atividade exige de você. Mas é assim, marketing é meio que tá o tempo todo ali tentando trabalhar esses aspectos e para chegar pelo menos no equilíbrio, né? Então é difícil, não é fácil não. Para quem está assistindo a gente, provavelmente já passou por esses perrengues assim, mas eu acho que também não adianta tentar fazer um investimento para ficar parecendo uma coisa que de repente você não é. O E cara que é bom desmorona. mesmo, o cara que é bom, pode ser ignorado por muita gente no começo, pode ir lá, falar, poxa, mas o cara podia ter um celular tal, o cara podia fazer isso, tá, beleza, mas cara, na boa, se você for bom mesmo, você vai trabalhando, você vai, aos poucos você vai pegando tração no Investindo, né? negócio, e aí você, lá na frente, aí você meio que, a sua capacidade intelectual, ela já é acima dos outros, aí a imagem é só você comprar, se você tá com a grana, você vai lá e compra, então, já foi. Profundo isso, né? Você A viu? imagem é só a Agora. gente comprar. Nossa, É, e não é? profundo. Bem Vamos, profundo, mas vamos, é verdade. vamos, vamos aprofundar esse tema num outro Outro. micropapo. Aqui é assim, a gente bola um tema já com o micropapo anterior, Exatamente. entendeu? É, ué. Mas tá certíssimo. Leandro, muito Fechamos? obrigada pelo seu esclarecimento. Fechamos. E quem achar que tá muito difícil, né, cuidar dessa imagem, cuidar do público-alvo que você quer conciliar com o preço que você cobra, obviamente uma consultoria de marketing é essencial. O Leandro é o cara para isso, né? E aí é só entrar em contato, né, Leandro? Eu sou um cara assim que eu me visto sempre igual, porque as pessoas podem olhar isso e falar assim, pô, mas o cara tá sempre com aquela camisetinha preta, tal. Eu só me visto desse jeito, tá? Mas eu sou um cara sofisticado. Ó, o negócio tá aqui, ó, nessa cabeça careca. Ótimo. Certinho? Muito obrigada pela sua companhia, Leandro, e de quem assistiu esse vídeo até aqui. E até o próximo Micropapo. Até.